Bora lá, eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, no capítulo 2. Eu quero estar orando e depois compartilhando um pouquinho da palavra com você. Papai, abençoa-nos nessa noite em nome de Jesus. Que o Teu Espírito esteja nos ministrando, que a Tua graça venha sobre cada um de nós e seja o nosso mestre nessa noite. Que Teu Espírito nos mova e nos ministre, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 8 a seguir diz assim: E lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, ou o evangelho que eu prego, e por ele que estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém. Amados, essa palavra é muito forte e as duas últimas Páscoas eu falei sobre este momento do domingo da ressurreição e da sexta-feira da paixão. E se você lembrar, eu comentava de que para nós termos o domingo da ressurreição, para nós termos o domingo glorioso, o domingo do milagre, porque a fé cristã ela se resume neste final de semana. Nós conseguimos colocar a nossa essência da fé cristã em 3 dias, de sexta a domingo nós nos descrevemos, de sexta a domingo é expresso o nosso coração e aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós deveríamos de estar vivendo em um final de semana, o final de semana da Páscoa. Por isso que nós dizemos que essa semana ou este final de semana é com certeza o final de semana mais importante para os cristãos, porque aqui se resume, colocamos os nossos pés e firmamos os nossos pés. Obviamente não teria Páscoa se não tivesse Natal, né? Se Jesus não tivesse nascido, é uma data importante também para nós, mas é aqui que se resume o plano redentor de Deus para as nossas vidas. E eu falava nas duas últimas Páscoas do domingo, esse domingo glorioso, e para que nós tivéssemos o domingo glorioso, nós precisaríamos passar pela sexta-feira da paixão. Não existe o domingo sem que antes nós venhamos a padecer e a sofrer aqui, para que nós venhamos a ter lá na frente a glorificação. Bom, hoje eu quero meditar dentro deste mesmo conceito, mas numa perspectiva diferente do que Paulo escreve a Timóteo aqui, dizendo: lembre-se de Jesus ressurreto. O Jesus ressurreto, o Jesus de domingo, o Jesus que ressurgiu no domingo, ele diz, lembra dele, porque esse Jesus ressurreto, ele significa muito para nós. E ele não significa muito para nós só na nossa fé, na nossa salvação, que nós vamos morar no céu, porque assim como nós morremos com ele, nós ressuscitaremos com ele. Não é só disso, ele tem um reflexo, ele causa um impacto na nossa vida. E Paulo, ele segue falando justamente disso. Ele diz, segundo o evangelho, né, que eu prego, por ele estou sofrendo até algemas como um malfeitor, ou seja, eu padeço por este evangelho que eu prego de um Cristo ressurreto. Eu sofro com isso, eu estou sofrendo. O evangelho não está preso, o evangelho não está algemado, assim como o evangelho não está algemado dentro desta pandemia. Nós podemos estar presos dentro de casa, nós podemos estar enclausurados, talvez impossibilitados de ter uma reunião presencial, mas o evangelho não está algemado, o evangelho continua sendo proclamado e pregado, o evangelho é levado adiante. Ele diz, e por esta razão de que o evangelho precisa ser levado adiante, pela razão de que existe um efeito que esse evangelho causa. Bom, por esta razão, para ver este evangelho causar este efeito em outras pessoas, no que ele chama dos eleitos, para que eles também observem a salvação que está em Cristo Jesus, ele diz, eu morro com ele, no verso 11, para que eu possa viver com ele. Eu participo da sexta dele, para que eu possa ter o domingo dele.
assim como ele perseverou e veio a reinar, se eu perseverar, eu também reinarei. O que isso tem na prática? Para mim e para você, na nossa expressão de fé, muito. Por isso que eu digo, o Evangelho ele está expresso num final de semana, é incrível isso, mas o Evangelho consegue ser expresso num final de semana. Todos nós, eu e você, queremos estar no domingo, queremos participar do domingo, seja o domingo de glória, seja o domingo de vitória, seja o domingo de bênção, seja o domingo da vitória em Deus, aonde nós alcançamos a nossa vitória, alcançamos a sua bênção, alcançamos aquilo que você tem orado, aquilo que você pelejou. Nós queremos estar no domingo, nós gostamos de estar no domingo, mas para que nós estejamos no domingo existe a sexta, e as minhas outras pregações, e eu não vou repeti-las, nós temos uma tendência como ser humano a pular o momento da sexta. Nós gostamos demais do domingo, mas nós esquecemos que para eu ter o domingo eu preciso viver a sexta. Na nossa vida pessoal é a mesma coisa, na nossa vida de formação de indivíduo enquanto cristão é a mesma coisa. Jesus, ele nos chama a um comprometimento com Ele, e neste comprometimento eu vou me assemelhar a Ele, eu vou me tornar semelhante a Ele, em atitudes, em formas, em expressões. Eu vou exalar o bom perfume de Cristo, eu vou começar a viver como Ele viveu. É o domingo, é o resultado da minha fé, mas este resultado da minha fé, ele é precedido de algumas coisas, ele é precedido de alguns processos, algumas etapas. Uma muito dura, que é a da sexta-feira. Ela é muito dura, porque ela é uma cesta da morte, ela é a cesta onde nós suamos gotas de sangue, ela é da cesta que nós, se pudermos, nós passamos, porque ela nos dói, ela machuca, e aí então nós temos uma tendência a pular a cesta. O nosso objetivo era estar ao máximo lá no domingo, no resultado final, viver o resultado final. Mas nós não conseguimos viver o resultado final na plenitude que o resultado final do domingo tem, sem passar pela sexta. Eu não consigo expressar esse Cristo, assim como Paulo diz, assim como Ele morreu, e nós, morrendo com Ele, nós também viveremos com Ele. Esse Cristo ressurreto do domingo, para que eu expresse esse Cristo ressurreto do domingo, eu preciso morrer com Ele na sexta-feira. Bom, nós pulamos essa parte normalmente, e quando nós pulamos a parte da sexta-feira, nós caímos no sábado, esse sábado do limbo, esse sábado que a gente não sabe o que exatamente aconteceu. Acreditamos que ele vai e toma as chaves da morte e do inferno, e ele volta então e ressurge no domingo, já com as chaves da morte e do inferno, toma, leva cativo o cativeiro, concede dons aos homens. Enfim, nós vemos esse Cristo ressurreto que surge, que aparece, aonde mortos ressuscitam, o véu do templo se rasga, nós vemos toda essa manifestação de glória. Como nós pulamos a sexta e nós caímos no sábado, e o nosso objetivo é chegar no domingo, e nós estamos nesse lugar aqui do sábado, meio do limbo, sem saber como acontecer, mas a gente sabe, ou sem saber o que fazer, mas a gente sabe o resultado que nós precisamos atingir. E qual é o resultado? O resultado, eu preciso chegar no domingo. E como é que se parece o domingo? Bom, o domingo se parece de pessoas que elas têm um bom comportamento, de pessoas que elas têm um bom caráter, de pessoas que elas são boas, de pessoas que expressam verdades de moral, de ética. O domingo, as pessoas que compõem o domingo, são pessoas que carregam marcas que se identificam com Jesus, de pessoas boas. E aí então, a gente que não participou da sexta, que não participou da morte, que não morreu aqui, e que a gente pula a sexta e cai no sábado olhando para o domingo, e aí eles nos dizem assim: bom, se você é um cristão, você precisa ser bom. Se você é um cristão, você precisa ter ética. Se você é um cristão, você precisa agir de forma correta. Então a gente tem algumas opções. E C.S. Lewis, ele diz, temos na verdade duas. A primeira delas é que quando nós chegamos aqui no domingo, ou queremos estar no domingo, sem ter passado pelo processo da sexta, C.S. Lewis diz o seguinte: nós aqui nos esforçamos na força do nosso braço para nos tornarmos pessoas boas, e chega um momento que nós cansamos,
Porque nós estamos querendo produzir algo em nós, que na verdade não é da nossa essência. Mas ela precisa ser, afinal eu coloquei um rótulo na minha cara que eu sou um cristão. E o cristão, ele tem um estereótipo, e para eu ter esse estereótipo eu preciso me esforçar. Então eu me esforço para ter atitudes boas. E aí chega um momento onde de tanto esforço eu me canso. E nesse processo de cansar, chega uma hora que eu digo assim, que se exploda, cara. Eu não quero mais saber e chuto tudo para cima. E digo, não quero mais saber desse negócio de igreja, não quero mais saber desse negócio de fé, não me fala mais desse negócio, não me convida mais para ir em igreja nenhuma, porque eu cansei as coisas que eu vi, e aí começamos a dizer, isso é hipocrisia, é uma igreja hipócrita, isso é aquilo, porque nós estamos tentando produzir um domingo baseado na nossa força. Nós estamos tentando produzir um domingo, um estereótipo dominical de alguém que não experimentou a morte da sexta-feira, de que não morreu para si mesmo e permitiu que Cristo ressurgisse dentro dele, e quando Cristo ressurge dentro dele, aquilo que sai dele não é dele, é de Cristo. Mas não, a gente pulou a sexta-feira, porque morrer não é bom, morrer é duro, morrer é difícil, a gente pula ela, e a gente cai nesse sábado do limbo, sem saber o que exatamente acontece, a gente fica ali naquela expectativa, e aí se preparando para o domingo, e aí se esforçando para o domingo, e tentando fazer o domingo acontecer, esse domingo do estereótipo cristão. E aí, como C.S. Lewis dizia, a gente se esforça, chega um momento, em uma das opções, eu canso e eu saio. E a segunda opção, ele diz, e muitos de nós não abandonam, não saem, mas se tornam aquele cristão rabugento, aquele cristão murmurador, porque ele está cansado de lutar na força do seu braço para ser um cristão, ele sabe que ele não pode abandonar a fé cristã, mas ele identifica os erros, não só nele, mas também nos outros, e vira aquela coisa ruim, vira aquela coisa, no mínimo, desgostosa da gente estar junto, presente. Citando de novo C.S. Lewis, no livro O Evangelho Puro e Simples, ele diz assim, Deus, Ele não quer parte do seu tempo. Deus, Ele não quer parte das suas finanças. Deus não quer parte dos teus projetos. Deus quer você. Deus não quer arrancar um ramo ruim da sua vida, outro ramo ruim da sua vida. O que Deus quer é arrancar a árvore inteira. Jesus já disse, não dá para pôr remendo novo em pano velho, porque vai romper o pano. Não se coloca vinho novo em odre velho, porque igualmente se romperá. Existe um processo da vida nova, da ressurreição, do momento do grande impacto que a igreja cristã causa, mas ela só causará este impacto quando ele for precedido da sexta-feira, aonde aqui nós morremos para nós mesmos. Paulo já diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É fácil morrer? Não, é muito duro, é duro demais, é dolorido. Cristo, no momento de maior agonia, Ele diz, Pai, está demais, mas eu quero fazer a Tua vontade. Jesus, a vontade é morrer. E Cristo é obediente até a morte, morte de cruz, e Paulo escreve em Filipenses, e depois de ser obediente até a morte, e morte de cruz, Deus lhe deu um nome, acima de todo nome, o qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O domingo glorioso daquela fé de impacta, aquela fé que transforma, aquela fé que muda, aquela fé que influencia, ela só é possível se nós vivermos o momento da sexta-feira. Do contrário, se nós pularmos a sexta-feira, e muitas das vezes nós a pulamos, e nós então caímos no sábado, nos preparando para o domingo, e começamos a tentar montar alguma coisa que seja parecida, que seja semelhante a, mas não é, mas ela é semelhante a. Estava vendo uma reportagem, há um tempo atrás, já faz mais de ano,
onde foi desbaratado em uma oficina em Santa Catarina, que fazia réplicas de Ferraris e Lamborghinis. E então as pessoas encomendavam e eles faziam uma réplica, era igual. O chassi era um chassi de carro popular, mas era colocado toda uma estrutura de fibra de vidro, no modelo igual ao modelo de uma Ferrari ou de uma Lamborghini, era colocada em cima daquele chassi de um carro popular. Então tinha os logos, tinha a estrutura. Num dos modelos da Ferrari, o motor ele ficava atrás, um motor muito potente que ficava atrás. Nesse chassi o motor era na frente, então eles faziam um negócio de isopor atrás para parecer como se fosse um modelo original. E esse modelo ele custava R$200 mil, a réplica, R$200 mil era vendido. Era o valor do IPVA de um carro desses, originais. Então as pessoas gastavam R$200 mil, porque era muito mais barato. Bom, barato depende, né? Mas era muito mais em conta comprar um carro réplica do que comprar o original. Primeiro, eu não sei você, mas não é todo mundo que tem R$200 mil para gastar num carro popular de fibra de vidro em cima. E eu fiquei pensando, o que faz uma pessoa gastar R$200 mil numa réplica? E entrevistando algumas pessoas, a reportagem, né? Entrevistando algumas pessoas, né? Perguntava, e se você tivesse um carro desse, o que você faria? Com certeza eu passaria na beira da praia, passaria nos lugares, né? Eu iria ostentar, né? Porque um carro desse ostenta. E de fato, você gastar R$200 mil numa réplica e andar com ela na rua, não tem outra razão a não ser a ostentação, porque parece um carro de verdade, uma Ferrari ou uma Lamborghini, até você sentar dentro, até você exigir do motor, né? O painel tinha o painel do carro comum e era colocado um outro painel fake na frente, assim. Então parecia tudo, brasileiro é fera, né? Brasileiro é bom nesse negócio. Parecia realmente um carro original. Mas é só você sentar dentro que você sabe que não é. O conforto não é, a potência não é, o motor não é, nada é. É só a aparência. E essa, às vezes, me passa a impressão de que nós, como igreja, desejamos. Olhando de fora, parece o crente do domingo. Olhando de fora, parece esse crente aqui que morreu e depois viveu. Porque ele olhando assim de fora, ele parece ser um cara legal, ele parece ser um cara transformado, ele parece ter frutos de fato de alguém que teve uma experiência com Cristo. Ele parece, mas quando você entra dentro, você descobre que não, cara, que é um carro popular. Você descobre que começa a cair coisa, que o motor é de isopor. E tudo isso só acontece porque a gente não passou pelo processo da morte. Isso só não acontece porque a gente não pagou o preço para chegar lá. E aí então eu tomo uma via que me parece ser mais fácil. Porque se eu parecer o crente ressurreto do domingo, eu parecendo, eu já sou aceito, eu já tenho espaço, as pessoas já conversam comigo, eu já ganho púlpito, eu já ganho microfone, eu já ganho agenda, eu já tenho um monte de coisa, e a gente começa a ver tudo acontecer. A única coisa que não acontece só é o impacto de uma sociedade transformada pelo Evangelho que não se cala, pelo Evangelho que não está algemado, pelo um Evangelho que não está preso, não está acorrentado, mas um Evangelho que é poder, e ainda que as pessoas não sejam fiéis, ele continua sendo fiel. A única coisa que nós não temos é esse impacto. Porque o que nós optamos, a forma que nós escolhemos viver aqui é o caminho mais fácil. Quando a gente olha, sei lá, poderíamos pegar exemplos de várias coisas, mas pegamos, por exemplo, os ovos de uma águia. Quando ela coloca o ovinho lá em cima,
e precisa chocar o ovinho, e precisa passar por todo um processo, até aquele ovo se tornar de fato uma pequena águia, e essa pequena águia logo depois começar a voar. Esse processo entre o ovo até voar é um processo doido, ele é um processo complicado, ele é um processo difícil, ele demanda esforço, tem intempéries, tem muitas coisas que podem acontecer, que poderiam abortar esse processo. Mas quando esse processo ele vai até o final, se torna no milagre de uma águia que sai voando. É fácil fazer isso? Não, não é. É fácil eu viver o domingo, o Cristo com o corpo ressurreto, assim como Jesus, morrer com Ele, ressuscitar com Ele, é fácil? Não, não é. Tem o processo da sexta-feira onde eu morro, e ele é doloroso, e tem intempéries. Mas, meu irmão, o que você acha mais fácil? Passar por esse processo, do ovo até se tornar uma águia que voa, ou tentar colocar asas em um ovo? O que muitas das vezes eu tenho visto são pessoas tentando colocar asas no ovo, tentando fazer voar algo que não tem condição de voar, que não tem condição de ir adiante. Ele só vai conseguir ir adiante se ele participar do processo. O processo é doloroso, muito. Mas é o processo. Minha mãe falava para mim que o preguiçoso trabalha dobrado, e você já deve ter ouvido falar disso. Quando a gente tenta encurtar caminhos, a gente acaba trabalhando mais para poder chegar onde quer chegar. Por mais difícil que seja o processo da cesta, de morte, de dor, de suar gotas de sangue. Mas quando nós aqui morremos para nós mesmos, quando aqui na sexta-feira nós nos encontramos com o Cristo e nós morremos para as nossas vontades, nós morremos para aquilo que nós gostaríamos de dizer. Talvez você já deve ter tido esse tipo de experiência, meu querido, aonde surge uma situação e a sua vontade era de dizer algo, mas você sabe que esse não é a frase certa de se dizer, e a frase certa de se dizer naquele momento é outra. E você engole o seu eu, você engole o seu orgulho, você engole a sua soberba e você simplesmente procura corresponder à expectativa do Evangelho que não está algemado. E aí então você morre para você mesmo, e ali você corresponde ao Evangelho, e ali Cristo vai sendo trabalhado em você, Ele vai sendo forjado em você. E de repente, sem você perceber, você está caminhando no domingo, expressando um Cristo glorificado, um Cristo ressurreto, um Cristo que impacta, que transforma vidas. A igreja ao longo da sua história, ela tem muitos desafios. Talvez nessa pandemia esses desafios foram acrescidos. E nós precisamos aprender a fazer muita coisa. Nós precisamos aprender a transmitir de forma correta, a fazer uma excelente transmissão. Nós precisamos aprender a alcançar pessoas mesmo à distância. Precisamos aprender o mundo digital. Precisamos entrar em, N plataformas distintas e coisas que nós não estávamos acostumados. Nós precisamos fazer para que a igreja pudesse continuar caminhando. E nós precisamos fazer tudo isso com excelência. Nós precisamos sim fazer tudo. É papel da igreja, a gente faz muitas coisas.
A gente precisa pregar com excelência, a gente precisa adorar com excelência, a gente precisa servir com excelência, a gente precisa alcançar pessoas com excelência, a gente precisa ajudar pessoas com excelência, a gente precisa fazer muita coisa. Mas Jesus nos chamou para fazer uma coisa muito importante, que é fazer discípulos de Jesus. E se nós formos muito bons em pregar, em transmitir culto, em adorar, em até ajudar o próximo, estender a mão e ajudar o próximo, mas falharmos em fazer discípulos de Jesus, nós falhamos miseravelmente como igreja. Porque o papel da igreja é fazer pessoas que morrem na cesta para suas vontades, para o seu eu, para quem elas são. Por mais difícil que seja o processo, elas morrem para si, se colocam nas mãos de Jesus no sábado e Jesus lhe prepara, lhe transforma, lhe molda, e de repente surge o domingo aonde nós resplandecemos com Cristo, de um Cristo ressurreto, que emana de nós, que Ele vem através de nós, e Ele causa o impacto que nós esperamos que Ele cause. Portanto, neste final de semana de Páscoa, nesses 3 dias tão importantes para mim e para a sua fé, que nós possamos corresponder a Jesus, que nós possamos, como diz o texto de Hebreus, que Jesus com alegria suporta a cruz, não que a cruz seja boa de suportar, não que ela seja fácil de suportar, não que ela seja deleitosa de suportar, mas Ele suporta a cruz em alegria, porque Ele sabe o resultado depois. Foi-nos dado um desafio. O dia que nós dissemos sim para Jesus, foi-nos dado um desafio. E por amor a Ele, nós morremos para nós mesmos. Há um tempo atrás, eu falei aqui em alguns cultos, mas há anos atrás, uns 5 anos eu acho, 5 ou 6, eu gravei um videozinho, e eu encerro com isso. E nesse vídeo, eu fiz para a escola de ministérios na época, eu dizia que o mundo não precisa de pessoas boas. E ele é um pouco impactante porque a gente pensa assim, como assim, Anderson, o mundo não precisa de pessoas boas? Afinal, é melhor ter pessoas boas do que pessoas más. É verdade, é verdade. Sempre é melhor ter pessoas boas, mais pessoas boas, do que pessoas más. Mas honestamente, o mundo não precisa de pessoas boas, ou mais boas, porque muitas das vezes nós cometemos um erro, e esse é o erro que eu estou explicando para você neste culto, que para nós sermos pessoas boas, nós tentamos então parecer boas, e nos esforçamos para ser boas, e chegamos aqui no domingo mais parecidos com um protótipo de uma Ferrari, do que de fato essência. Porque nós precisamos ser bons e nos esforçamos para ser bons. Só que o que nós não nos damos conta é de que não importa o quão bom ou quão melhor nós venhamos nos tornar, porque por mais que nós venhamos a nos esforçar para nos tornarmos cada vez melhores, nós sempre seremos uma versão melhor de nós mesmos. O que o mundo precisa são de pessoas semelhantes a Jesus. O que o mundo precisa não são de melhores Andersons. O que o mundo precisa não são de melhores João, Marias, sei lá. O que o mundo precisa são de pessoas que conseguiram morrer na sexta-feira e permitir que Cristo viesse habitar plenamente na sua vida. E aquilo que aparece no domingo ressurreto para resplandecer, ele é original. Ele é verdadeiro, Ele é íntegro,
E aquilo que eu recebo dele é fato, é verdade. E ele vai causar um impacto que precisa ser causado. Ele vai transformar o que precisa ser transformado. Eu gostaria de orar com você. Esse é um desafio meu e seu. Se talvez você está cansado de tentar ser uma pessoa boa, se você está cansado de tentar ser um bom cristão, provavelmente é porque você pulou a sexta-feira. Você pegou um caminho errado. Você tem que parar de tentar ser um bom cristão e simplesmente permitir que Jesus te mate, que você morra para Ele, para você, por Ele, e que Cristo viva em você. E esse viver que hoje você tem aqui na carne, você vai viver na fé por Ele. Coloque a sua vida nas mãos dEle. Coloque o seu futuro nas mãos dEle. Coloque os seus sonhos nas mãos dEle. Coloque as suas dificuldades, as suas frustrações, coloque nas mãos dEle. E diga: Senhor Jesus, está contigo. É teu, é tudo teu. É tudo teu. Eu não entendo muita coisa, mas é tudo teu. Eu abri mão da minha vida. Eu abri mão de viver para mim mesmo. Eu abri mão. Não faz sentido eu continuar vivendo para mim mesmo e tentando ser um bom cristão. Eu quero viver para Ti. Eu quero estar contigo. Eu quero viver para Ti. Feche teus olhos. Onde você está, na sua casa, na sua sala, no seu carro, onde você está assistindo essa ministração, me permita orar por você. Nesse domingo tão especial que celebramos a Páscoa de um Cristo ressurreto. Pai, eu abençoo, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã. Eu abençoo, Papai, estes que um dia ouviram a voz do Teu Espírito e que responderam sim ao Teu chamado. E que muitas vezes, Senhor, por inadvertência ou mesmo por ingenuidade, pulamos etapas, tentando alcançar níveis e estágios que não deveríamos de pular essas etapas. Perdoa-nos. E ajuda-nos, Senhor, a passar por este momento. Ajuda-nos, Senhor, a passar por este momento da sexta-feira, aonde nós morremos para nós mesmos, aonde nós morremos para a nossa vontade, aonde nós dizemos: Senhor, não seja feita mais a minha vontade, sim a Tua. Por mais dolorido que isso possa parecer, eu aceito a Tua vontade. Papai, que nós estejamos disponíveis, que nós estejamos dispostos a fazer assim. E que, Espírito Santo, Tu nos tome pela mão e que nós venhamos a passar pelo sábado. E que quando chegarmos no domingo, que nós venhamos a corresponder com aquilo que Tu quer que nós venhamos. Que nós possamos ser aquilo que Tu quer que sejamos. Vivemos para Ti. Vivemos por Ti. Seja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.